Ver se eu acho aqui para nós. Agora o slide agora tá. Eita, meu Deus. Consegue ajudar aqui? Não pode. Ele tá passando toda hora. Cadê? Os olhos tem. Deixa assim, vai ficar melhor. Deixa assim que é melhor. Volta no que tava lá. Volta não, que você tem colocado em grande. Acho que melhor. Volta não, que você colocou lá, que eu acho que vai dar certo. Liar, esmagar. Mostrou que você tinha colocado. Tira, Ok. Você tinha colocado. Aí tá vendo a microfone? Tá desativado. aqui, ó. Bora ver aqui então. É aqui não vai conseguir enxergar. Vê se tá legível pra vocês, pessoal. Ou de variáveis qualitativas. Vê se tá legível. Tá? Então vambora. Vambora trabalhar. Ó, eu já vi os joinhas aqui, então deu certo. Ó, fazendo uma recapitulação aqui do que nós vimos, as variáveis elas podem ser qualitativas ou quantitativas, é isso? Quando ela for quantitativa, o próprio nome já fala, né, que é de quantidade. E aí quando a gente representa com valor numérico. E aí tem até esse slide aqui, o 13, né, que vocês podem pegar para vocês estudarem. Ela pode ser discreta ou contínua. Quando é que ela vai ser discreta? Quando ela assume números inteiros, não pode ser quebrado. Por exemplo, aqui, ó, quantidade de filhos, número de bactérias, quantidade de remédios. Então, tudo que a gente trabalha com o valor inteiro, que não pode ser quebrado, nós falamos que a variável ela é quantitativa discreta. E aí, normalmente, a grande maioria das variáveis se trata de quantidade de objetos ou de pessoas, não é isso? E a variável ela vai ser contínua, quantitativa contínua, que é a grande maioria. Viviane fez uma pergunta aí, eu não vou cobrar não, viu, Viviane? Boa pergunta. Que lá no material de vocês eu vi, tá falando de dicotomo, não vou cobrar esse tipo de variável não. O que eu vou cobrar na prova é só discreta, contínua, nominal e ordinal. Boa pergunta, viu? Então, voltando aí para a variável quantitativa contínua, que é a grande maioria mesmo, que pode assumir valores quebrados, igual idade, massa, altura, pressão arterial, tudo que você pode representar com valor quebrado, salário dos funcionários, nós falamos que ela é quantitativa contínua, ok? Foi claro aí, pessoal? Os dois tipos de variável, quando falar valor numérico, quando for inteiro, é discreto. E quando for quebrado, que pode ser quebrado, é contínuo. É interessante, na aula passada, uma pessoa me fez uma pergunta interessante. Eu falei que o salário dos funcionários ela é contínua, mas a pessoa pode receber R$ 5.000. A pessoa pode receber R$ 5.000, mas ela pode receber também R$ 5.342,16, né? Então, por isso que ela é contínua, ok? Agora, quando é que ela vai ser qualitativa? O próprio nome já fala de de qualidade, né? Quando não é valor numérico. E qual a diferença da nominal e ordinal? A grande maioria, ela é nominal, que é só o nome, né? Igual exemplo tem aqui a cor dos olhos, cor de cabelo, cor de pele, fumante, não fumante, o sexo masculino, feminino. Nós vimos o caso da religião, né? Católico, protestante, espírita. Quando for só o nome, não obedecer uma ordenação, nós falamos que ela é uma variável qualitativa nominal. Já a ordinal, ela obedece uma ordenação, ela obedece um estágio de hierarquia, né? Aí nós vimos aqui
um exemplo clássico é a escolaridade, né? A gente começa lá no ensino fundamental 1, fundamental 2, o médio, superior, após, mestrado. Nós vimos também o estágio de uma doença, né? Que a pessoa pode estar estável, grave, muito grave, gravíssimo. Nós vimos também os meses do ano, né? Tem janeiro, fevereiro, março, ele obedece uma ordenação. Então, para ordinal, existe uma restrição aí. A grande maioria ela é nominal, ok? Que é só o nome. Mas quando obedece uma ordenação, nós falamos que era uma variável qualitativa ordinal. Eu até tinha passado no slide para vocês, do VOF, foi na primeira aula que a gente viu. Deixa eu ver se eu acho ele aqui. Não, não é esse. Ó, esse aqui, tá vendo? Lembra que nós fizemos esse exercício? Bora recapitular aqui. Foi na primeira aula que nós vimos esse exercício, né? De classificar variável. Vê de novo aí, mesmo quem já participou da aula, para a gente reforçar isso daqui. Qual letra vocês marcariam aqui para mim? Lembre aí para mim, por favor. Bora fazer juntos, né? Para a gente ganhar tempo. Acabei atrasando vocês, já são 11h40. Lembra a B, né, Ana? Muito bem. Ó, bora recapitular aqui, então. Por que que a letra B? A primeira coisa falou número de alunos aprovados em um concurso. Então, falou qualitativa ou nominal. Quer dizer, número de alunos é quantidade de pessoas, não é qualitativa. É falso. Depois, religião. Acabei de falar, né? Está falando que é quantitativa discreta. Religião não é quantidade, né? É só o nome, também é falso. Fora. Valor de uma consulta. Ele falou aqui que ela é quantitativa discreta. Ela é quantitativa. Beleza. Mas ela não é discreta, ela é contínua. Porque o valor da consulta pode ter os centavos, né? Também é falsa. Depois nós vimos escolaridade. Lembra? Escolaridade está falando que ela é qualitativa nominal. É isso? Ela não é nominal, ela é ordinal. Ok? Ela é qualitativa, mas é ordinal. Por quê? Ela obedece uma ordenação. Também é falso. Depois, cor dos olhos de uma tribo. Está falando que ela é qualitativa ordinal. Ela não é ordinal, ela é nominal, né? Porque é só o nome. Se a cor é verde, azul, preto, marrom, não faz diferença, né? Também é falso. Então, deu tudo falso. Ok? Então, fica parecendo que é a letra D, né? Vamos ver só a última aqui. Massa e altura de pacientes. Aí sim é verdadeira, né? Ela é quantitativa contínua. Porque a massa pode ter 1,72 m, né? A massa, a altura pode ser 1,72 m, desculpa, né? E a massa do cara pode ser 47,8 kg, né? Então, realmente, essa é a verdade, que ela é quantitativa contínua. Por isso que é a letra B mesmo, ok? Foi claro, meu povo? Meu povo, lembraram aí? Beleza. Agora o que eu tinha separado para vocês é o 34 lá na frente. Tem um deverzinho para nós fazermos também, para variar, né? Ah, antes de ir, deixa eu reforçar essa aqui com vocês. Fica quietinho para você ver. Fica quieto, moço. Eu quero esse aí, o 14. Parou no 14 aí, no gráfico e tabela? Na estatura? Vê se parou, criança. Isso. Ótimo, ótimo. Ó, então aqui, é igual eu falei para vocês na prova, eu vou te dar a tabela mais ou menos pronta para você completar. Então, até o FI aqui eu vou te dar, porque não tem como você fazer o processo de contagem. Aí, a partir do FA que vocês vão fazer. Então, esse daqui, ele já está pronto, né? Eu já fiz o FI, o FA. Vamos recordar como é que faz o FA, a frequência acumulada? Aí, ó. A gente copia o 7, tá vendo? O 7 do FI. Aí a gente soma 7 mais 11, dá 18, na diagonal, né? Depois 18 mais 16 dá 34. Depois 34 mais 19 dá 53. 53 mais 12, 65. 65 mais 5, 70. Essa é a frequência acumulada, o FA. Ok? Aí vamos embora recordar o FR. O que que é o FR? É uma formulazinha. Tá aqui em cima, tá vendo? E aí, pessoal, eu não cheguei a falar com os tutores, não, mas tem uma formulazinha só que vocês vão ter que decorar. Não tem jeito com esse FR, que é o FI vezes 100 dividido por N, que no caso aqui é 70. Porque aqui na faculdade eu coloco as fórmulas no quadro, porque são mais fórmulas também, né? No caso de vocês, ele só tem essa, o FR igual a FI vezes 100 dividido por N. Então, bora ver de onde surgiu esse 10, esse 15 aqui, ó. Esse 10 é fruto de 7 vezes 100, que dá 700,
dividido por 70 dá 10. Depois, 11 vezes 100 dividido por 70. Dá 15,71. E aí faço com todo mundo, tá vendo? Agora, 16 vezes 100 dividido por 70. Dá 22,85. E assim sucessivamente. Estão lembrados desse FR? Dá um ok para mim. Ótimo, ótimo, muito bem. E agora, nossa frequência relativa acumulada, né? Nós temos a frequência absoluta, frequência acumulada, frequência relativa e frequência relativa acumulada. Aí o FRA, deixa eu colocar no chat aqui, boa. Vou colocar assim. Alguém pediu para colocar a fórmula aqui no chat, deixa eu abrir o chat aqui. Maria Barbosa, né? Bem lembrado, Maria. Boa. Colocando aqui. Vê se foi aí, galerinha. Quem é a fórmula pequenininha? É. Cadê ela, gente? Eu coloquei. Aí, esse aí, ó. FR igual a FI vezes 100 dividido por N. É uma formulazinha para a gente decorar, né? Não mata ninguém. Muito bem. A Marilda pediu para repetir. Olha aqui, Marilda. Como é que a gente acha o FR? Você vai pegar o FI, tá vendo que é 7, vezes 100 dividir por 70. E aí dá 10. Depois 11 vezes 100 dividido por 70. Dá 15,71. Depois, como esse slide está disponível para vocês, depois vocês podem pegar esse final de semana, amanhã um pouquinho, né, se der tempo, e refazer esses cálculos aí. Mas nós fizemos, né? Na primeira aula deu certinho. Agora, a frequência relativa acumulada é a mesma proposta do FA. A gente copia o 10, aí 10 mais 15,71, 25,71. Depois mais 22,85, 48,56. Mais 27,14, 75,70. Mais 17,14, 92,84. Mais 7,14, 39,98. Só lembrando que essa tabela não pode passar de 100%, viu? Se porventura você achar aqui, ó, 101, alguma coisa, você pode verificar que tem alguma coisa de errado, ok? Ele tem que dar ou 100 certinho, ou 99, alguma coisa. Foi claro? Vocês estão me ouvindo? Ótimo. E aí, agora o XI, que é o ponto médio, né? Bora recordar como é que faz para achar o 152? Vou até colocar aqui no chat também, ó. Ô, Paloma, o pessoal pediu para não mandar o link justamente para evitar do pessoal não entrar na sala errada. E aqui nesse negócio aqui eu também nem consigo compartilhar esse link. Vê se o pessoal, tenta o pessoal pedir para entrar e sair de novo. E a aula aqui que a gente abre é a aula tradicional de toda semana, né? Eles falaram que não para poder mandar o link. Vê se consegue entrar e você me fala. Ó, Marida fez uma pergunta aqui, ó. Boa pergunta. Se o 70 é padrão, não. Viu, mano? É nesse caso, deu 70. Vou mostrar outro exemplo aqui, e o N pode ser qualquer valor. Boa pergunta, viu? O que é padrão é o 100. Tá vendo? Esse vezes 100 é fórmula, todo exercício. Agora o N e o FI vai mudar, viu? Isso. 70 é o último valor do FA, que é o somatório de FI. Isso mesmo, Viviane. Agora, o XI, que é o ponto médio, como é que funciona? A gente soma 150 mais 154 e divide por 2. Deixa eu colocar aqui no chat para vocês. 150 mais 154 dividido por 2 igual
152. Pessoal, toma cuidado com o detalhe. Teve um aluno que errou uma questão dessa minha na prova, e coitado, nem foi culpa dele. Culpa sim, né? Mais ou menos. O que que acontece? Se você pegar, faz um teste na sua calculadora aqui. Ó, é 150 mais 154 igual. Aí o resultado divide por 2. Porque se você fizer direto, pega seu calculador e faz um teste para mim, só para você ver que interessante. Se você pegar e colocar, ó, 150 mais 154 e dividir por 2 sem colocar igual, dá outro valor, quer ver, ó? 150, vou fazer aqui, ó. Mais 154 dividido por 2 e dá um valor diferente. Vê se você compra para mim. Você tem que colocar um igual, que primeiro ele soma, é isso? E depois que divide por 2. Confere aí para mim, pra você ver. Ou, talvez algumas calculadoras sim e outras não, né? Vocês estão me ouvindo, meu povo? Façam um teste na calculadora de vocês para ver se dá o 152 ou se dá um valor diferente. Coloca com o igual e sem o igual. Fazer um teste. Isso mesmo, viu? É, tem que comprar, tá vendo? Dá 227 se não, se colocar, não colocar igual, né? É, tem que colocar igual, aí não tem erro. Viu, Cauane? Cauane Rosa, né? Se você não colocar o igual, dá 227, aí fica errado. É, tem algumas calculadoras que não tem diferença, né? Igual a Nilmara tá falando aqui. Aí, no pior das hipóteses, como eu sou matemática, eu vou puxar a sardinha pro meu lado. No pior das hipóteses, essa continha pequena na prova faz no papel, né? 150 mais 154, soma e divide por 2 para verificar, né? Pra você ver que ponto, né? Nós estamos agora confiando no papel, não estou confiando na calculadora, né? Muito bem. Deixa eu aproveitar isso daqui e fazer alguns questionamentos para vocês. Desculpa. E vocês colocam aqui no chat para mim. Se porventura uma tabela dessa na prova, eu perguntasse para vocês que vocês perceberam que quantas classes tem essa minha tabela? Coloca no chat para mim aqui, ó. Essa tabela tem quantas classes? Só para ver se vocês estão entendendo. Coloca no chat para mim, por favor. Isso, muito bem. Perfeito, perfeito. Agora fala para mim, quem é a frequência absoluta da quarta classe? Frequência absoluta da quarta classe. Coloca no chat para mim. Frequência absoluta, quarta classe. Quero ouvir. Olha, eu vi um 53 aí. Ó, Rosilei, presta atenção aqui, ó. É muito comum. Você pegou um 53 que você achou a frequência acumulada. Isso é um perigo na prova. Tá vendo, ó? Você pegou o 53 é a frequência acumulada da quarta classe. Eu perguntei frequência absoluta, é o 19. Isabel também confundiu. Hoje é dia da gente errar, né? Que a provinha é segunda. Quem colocou 53, corrige aí para mim que é 19. Ó, Maria colocou 16, 16 da terceira classe. Viu? Conserta aí. Vambora. Outra pergunta. Quem é a frequência relativa da quinta classe? Frequência relativa da quinta classe. Coloca no chat para mim, por favor. Frequência relativa quinta classe. Ah, agora foi unânime, né? Parabéns. 17,14. Ótimo, parabéns. Todo mundo que colocou aí, ninguém errou. Bora mais um. Ponto médio
da segunda classe. Ponto médio da segunda classe. Quanto que dá o ponto médio da segunda classe? Ponto médio, segunda classe. Vocês vão digitando, né? Meu povo, cadê? Isso, muito bem. É porque vem tudo de uma vez, né? Vocês vão digitando. Parabéns aí, Daniele, Flávia, Rosiane, Ana. 156, 156. Ótimo, ótimo. Agora mais uma aqui. Limite superior da quinta classe. Limite superior da quinta classe. Quanto que dá? Porque nós temos limite inferior e superior, né? Eu quero o superior da quinta classe. Coloca para mim, por favor. Vocês lembram dessa, meu povo? Apareceu aqui para mim, não. Deixa eu ver. Tá aparecendo para mim. Quem colocou 170 aí tá certo, mas não tá aparecendo para mim. Ah, sim, agora apareceu. É porque vocês digitam todo mundo ao mesmo tempo, né? Isso, parabéns, 170. Muito bem. Aí, pessoal, o último aqui, e aí eu vou dar um presente para vocês de Natal antecipado aí. Na prova tinha uma questão bem parecida com essa. Nessa minha tabela, quanto que vale a amplitude do intervalo de classe? Eu quero que vocês coloquem agora para mim a amplitude do intervalo de classe, que é aquele Hzinho que nós fizemos, lembra? Que era o AT dividido pelo I, que no nosso caso aqui já está pronto. Quer ver quem vai lembrar? A amplitude do intervalo de classe. Põe meu celular para carregar, Pedro, por favor. Você vai aparecer assim, né? Flávia já colocou aqui, mas
Isso. Muito bem. Essa prova todo mundo tirar total, viu? Vocês estão de parabéns. Agora, quando começa a acertar, não erra mais nenhuma, né? É 4 meses, é amplitude. Aí agora uma pergunta, né? Fred, essa aí eu estou com dúvida. Regiane, as formas vão estar na prova? Ô, Valquíria, não, né? Porque só tem uma fórmulazinha só, que é essa do FR. Que essa matéria de vocês, a moda média mediana, que tem as fórmulas mais complexas, eu não cobrei. A única fórmulazinha que tem é do FR. Tem a fórmula de média simples também, né? Que na verdade você não precisa nem usar. A média é só você somar todos os termos e dividir. Ó, essa amplitude, pessoal, que alguém perguntou aqui, é de quanto em quanto que aumenta, tá vendo? Ó? Aí é constante. Ó, pulou de 150 para 154. Então, aumentou 4. 154 para 158, aumentou 4. Esse 4 ele é constante na tabela, nessa tabela. Ele não é constante em todas as tabelas. Então, na tabela da prova, se aumentou a primeira de 10 em 10, a segunda vai aumentar de 10 em 10 e assim sucessivamente. Ele é constante. Mas não quer dizer que é 4 sempre, né? Essa nossa tabela é 4. Agora, da prova, pode ser que seja 6, 7 ou 8. Foi Regiane que perguntou, né? Entendeu, Regiane? Que é a amplitude. Tem uma questãozinha dessa na prova. Deixa eu mostrar para vocês aqui um outro. Eu vou perguntar a amplitude, que aí vai ficar melhor. Quer ver? Vou pegar uma tabelinha lá embaixo. Vamos aí. Deixa eu achar aqui, meu povo. O slide fazendo pirraça comigo hoje. Não é esse que eu quero. Não é esse que eu quero. Não é esse que eu quero. Isso. Oh, meu Deus. Estava aqui agora e pulou. Ó, esse aqui. Olhando que esse slide tá pirracento agora de novo. Vou fazer do outro jeito aqui. Calma aí, pessoal. Muita paciência, viu? Muita paciência. Eu achei aqui. Vamos ver se vai ficar quietinho. Tá ficando. Aí, ó. Parece que deu algo errado. Estamos tentando reportar essa reunião. Me ouvi? Meu... É. Acabou, tá bom. Falhou aqui, saiu e voltou ao normal para vocês?
Ok. É só achar meu slide aqui que eu quero mostrar a amplitude para os. Ah, esse. Amém, Jesus. Ô, galerinha, nesse meu caso aqui, qual que é a amplitude do intervalo de classe? Fala para mim, coloca aí. Olha, a Ana já colocou, tá vendo? Naquele lá, a amplitude era 4. Nesse aqui já é 100, né? Que ele aumenta de 100 em 100. Muito bem, muito bem. Aí essa tabela nós montamos, né? Olha para você ver, essa tabela aqui, ela é mais ou menos o padrão da prova, né? Que eu vou te dar o FI para você completar o FA, o FR e o FRA. Nós até já fizemos ele, né? Muito bem. Todo mundo sabe completar esse FA, esse FR e o XI? Eu acho que tem. Muito bem, muito bem. Deixa eu ver aqui agora que eu passei de dever de casa para vocês. É esse aqui, ó. Se eu não me engano, 34. Não, bicho, eu tinha feito o outro slide, né? Deixa eu ver se eu acho ele aqui. Só um minutinho. Pera aí, meu povo, só um minutinho. Deixa eu ver se esse aqui é o que eu atualizei. Eu coloquei esse para vocês. Ver se vai. É o 34 e o 35 que eu. Agora o slide tá passando bem. Que bom. Ah, esse aqui, eu achei. Ó, o deverzinho para vocês fazerem agora para mim. Eu vou dar um tempinho. Vocês estão me ouvindo bem, meu povo? Faz a revisão final aí. Tá? Isso. Então eu vou dar um tempinho aí de uns. É porque aqui dá uma continha boa, né? Uns 10 minutinhos para vocês fazerem aí. É a número um, que é de média, ponderada, né? A número 2 é das variáveis. E a número 3 eu pedi a moda, a média e a mediana. E eu coloquei essa palavrinha respectivamente para a gente ficar esperto, né? Palavrinha respectivamente, eu falei na aula passada, significa dizer que o primeiro valor é a moda, o segundo é a média e o terceiro que é a mediana. Tenta fazer para mim, por favor, aí. Eu vou dar um tempinho maior para vocês fazerem, que vai dar uma continha para vocês fazerem, na calculadora mesmo.
Ah, alguém pediu para poder repetir o respectivamente. Essa palavra respectivamente quer dizer que tem que obedecer à ordem. Quando fala quais valores são respectivamente a moda, média e mediana, é que a primeira resposta é a moda, a segunda é a média e a terceira é a mediana. O slide não está legível para vocês, não? Alguém falou que está embaralhado aí? Vocês estão conseguindo ler os números? Eliette está conseguindo ler, né? Só a Eliette que não está conseguindo ler? Júlia também disse que está embaralhado. Está legível para algumas pessoas, meu povo? É. É estranho, né? Para algumas pessoas está bom e para outras não. Eu coloquei esse slide para vocês aqui, com esses valores altos, para a gente treinar. Mas na prova os valores são menores, viu? Só para vocês não ficarem tão assim, meu Deus, vou ter que somar esse tanto de número na prova. Aqui agora a gente treina o pesado, né? Para na prova ficar mais tranquilo. Na prova tem a quantidade menor de números, vocês vão perceber. Vocês estão conseguindo fazer?
Quem terminou, dá um joinha para eu ver, quem já terminou. Essa 3 tem esse trabalho, né? Somar todos esses números, né? Isso. Ó, Daiane já terminou. Quem mais terminou aí? Eu Terminou, Bia? terminou de comer. Ó, minha rainha. Vou colocar no chat aqui que eu não tô vendo as respostas de vocês. Deixa eu pegar no chat aqui para ver. No chat aqui fica melhor. Ó, Flávia falou que C, C e A. Alguém discorda de Flávia aí? C, C e A. O pessoal também, todo mundo colocou, né? É isso mesmo, né, pessoal? A número um, você vai multiplicar a quantidade de funcionários pelo salário, né? Dá uma conta grande aí, mas é com calculadora. A resposta é C, C, A mesmo. Parabéns. É, quando você multiplica 950 vezes 63, né? Dá 59.850. Depois você multiplica 9.500 vezes 5, dá 47.500. Soma e divide por 68, né? Que é a quantidade total de funcionários. Essa, no caso, seria a média ponderada, né? E aí dá exatamente 1.578,67. Eu fiz aqui também, né? Letra C. Muito bem. A número 2 é a letra C, né? Porque o edital determinado concurso público para a Marinha abriu o número de vagas. Não teria possibilidade de ter 13,8 vagas. Tem condição de ter 13,8 vagas? Não. Ou tem 13 ou 14 vagas, né? Ela é um exemplo clássico de uma quantitativa discreta. É letra C mesmo. E a número 3 é a letra A, né? Porque olha para você ver, ó, eu coloquei de propósito essas opções para você não ter que eliminar muitas. Por exemplo, a letra B não seria jamais. Na pior das hipóteses, se tiver que chutar, a letra B você fala, "Puxa, a letra B não pode ser, por quê? Qual que é a moda? A moda é 236, que ele apareceu ó, duas vezes, né? O campeão, 236. Então aí você poderia ficar na dúvida entre A, C e D. Então a moda morreu. E aí, ou você prefere fazer a média ou a mediana? Nesse caso aqui é bom fazer a média, né? E aí vai somar toda essa galera, né? 133, mais 425, mais 244, e dividir por 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. É isso? Que dá exatamente 361,1, né? Muito bem. É isso mesmo, meu povo? Confere? Essa eu não cheguei a fazer a conta, não. Estou confiando em vocês. Soma essa galera toda, divide por 10, dá 361,1. E aí, te obrigou também a calcular a mediana, né? Porque a letra D também é 361,1. Aí você tem que calcular a mediana. Vamos embora recordar a mediana aqui. Coloca em ordem crescente, né? E depois, como são 10, certamente você pegou os dois do meio. Deixa eu só, deixa eu colocar aqui esse em ordem, a mediana aqui para vocês, para confirmar. O primeiro é o 133, né? Nossa, essa mediana. Ó, Rosilei pediu para explicar. Ó, a moda é o número que mais aparece, que é o 236. Apareceu duas vezes. A média soma todos esses números e divide por 10. Você soma 133, mais 420, mais 244, soma, e divide por 10, que são 10 números. Dá 361,1. Agora deixa eu mostrar o porquê que dá 312. Eu vou ter que fazer essa aqui. Dá só um minutinho aí. Vou colocar em ordem crescente. O primeiro é 133. Nossa, tá pequenininho demais. Depois o 236. Depois 236 de novo. Depois 244.
244. Depois de 244 é 299. Me ajuda aí, 299. Depois de 299 é 325. Depois de 325, 328. Tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Falta 3. Aí. Nossa, esse slide meu é tão pequenininho que eu não estou enxergando. 299. Calma aí, meu filho. Depois que chega nos 50, a gente fica sério. O último é o 1000, né? Depois, antes do 1000, 425. Falta só um. Depois de 328, 385. Ah, acho que eu consegui aqui. Então, quem seria do meio? Seria esses daqui. Seria 299 mais 325 sobre 2. Deixa eu ver aqui. Vai 385? Calma aí. Nossa, essa mediana agora ficou com os números muito chatos, né? É isso mesmo, galerinha. Os números que ficam no meio é 299 e 325. Deixa eu colocar aqui. 299 mais 325 e dividido por 2. Vocês não acharam esse valor aqui, não? Isso dá exatamente 312. Vocês fizeram, não, meu povo, para achar? Confere aí para mim. Quando eu coloquei em ordem crescente, ficou assim. Ô, Flávio, você perguntou aqui atrás, ó. Oi, Fred, o número 1, no caso, não seria dividido por 63? Não, é por 68, né, Flávio? Porque tem 63 funcionários com mais 5 diretores. Conserta aí para mim, Flávio. Agora que eu vi sua chamada aqui, ó. Por isso que dá 1.578. Você multiplica e divide por 68. Conserta aí, Flávio. Ó, parece que essa mediana aqui deu um pouquinho de trabalho em vocês. Lembra que eu expliquei para vocês como é que faz para calcular a mediana? E por mais uma vez, na prova, eu não coloquei muitos números, porque aqui eu peguei de um concurso essa questão e eu coloquei para vocês. E realmente, quando a gente colocar em ordem crescente 10 números, dá trabalho, né? Mas quando você coloca em ordem crescente, fica 133, 236, 244, 299, 325, 328, 385, 425 e 1000. É um trabalho de formiguinha mesmo. Aí, como é o número par, não tem um número no meio certinho, tem os dois do meio. E os dois do meio é justamente 299 e 325, igual a Milene colocou. Aí soma e divide por 312. Vocês se colocaram que a opção era a letra A, vocês não tinham feito isso, não? Vocês chutaram que a 3 era a letra A. O cálculo é esse, igual a Milene colocou aí, ó. Confirma para mim, meu povo. Certinho? Ó, para vocês não ficarem angustiados, na prova tem questão de mediana? Tem, mas não com muitos números. Você tem uma quantidade menor de números para não dar tanto trabalho assim. Mas é um trabalho que não é muito difícil, né? Colocar os números em ordem crescente, isso não. É porque para mim deu trabalho, porque o slide é pequenininho para mim, eu não estou conseguindo enxergar direito. Mas para você vai ser bem tranquilo. Ainda mais que vai estar impresso, né, na prova. Ok? Posso caminhar aqui um pouquinho? Eu tinha separado 35 para vocês. Deixa eu ver do que se trata, que agora eu coloquei. Isso. É esse aqui agora para a gente finalizar. Eu não sei se a gente tinha feito essa tabela, mas eu fiz ela hoje. Dá uma olhadinha se eu já tinha feito essa tabela com vocês.
Quem é o veterano das aulas aí? Flávia, Ana, Viviane. Eu já tinha feito essa tabela, não estou lembrado dela, não. Ó, então, o que que eu queria que vocês fizessem para a gente finalizar a aula de hoje aqui? E eu reforçar com vocês, é isso que eu vou cobrar na prova. Já fiz a prova, né? Então, eu vou falar sobre as variáveis qualitativas e quantitativas. Vou falar de população e amostra, né? Igual nós vimos. Da tabela, né? Do FR, igual está aqui. E de média, moda mediana. Esse é o conceito que eu tenho com vocês. Então, esse aqui eu já tinha feito, né? Não sei, mas é bom revisar, porque às vezes tem gente que está assistindo a aula pela primeira vez. Nesse caso aqui é uma tabela. Ó, Simone está falando, não entendi essa mediana, não. Ô, Simone, a mediana é um conceito bem tranquilo. Deixa eu voltar no slide para você ver, né? Olha, tá vendo? Ó? Eu peguei esses números e coloquei em ordem crescente, do menor para o maior. E aí, quando eu fiz isso, você pega os dois valores que ficam no meio. Quando você coloca em ordem crescente, fica o 299 e o 325 no meio dos números. Que aí sobra 4 de um lado e 4 para o outro. Aí você soma e divide por 2. Tenta fazer aí, ver se acha os valores. 299 mais 325 e o resultado dividido por 2 dá 312. Isso. Aí aqui, pessoal, essa minha tabela ela não tem intervalo de classe, né? Ela tem os valores do nível de colesterol. Ah, tá, já fizemos sim, agora eu lembrei. E ela tem 4 classes, e eu tenho o colesterol 55, tenho o 58, tenho o 29 e tenho o 61. Aí a gente faz o processo de contagem, né? Você pode contar aí que tem 8 vezes o número 55. Tem 6 vezes o número 58. É um processo de contagem mesmo. Inclusive, na faculdade aqui, quando eu coloco na prova, os alunos, meus alunos, levam lápis de cor. Eu acho tão bonitinho, que eles vão colorir, né? Um pinta de azul, um de rosa, um de vermelho, porque para não confundir, se você esquecer de contar um número, dá trabalho de achar. Aí eles levam o lápis de cor, acho bem interessante. Mas no caso de vocês, não vai precisar levar, não, na prova não, viu? É só a calculadora mesmo. Aí eu fiz a contagem dos números, achei os valores no FI, né? O 61 apareceu 7 vezes, o 29, 9 vezes. Aí o FA, eu somei o 8 primeiro, aí somei 8 mais 6, 14, 14 mais 9, 23, 23 mais 7, 30. Aí lembra que alguém me perguntou lá se o 70 era padrão, né? Aqui agora meu N vale 30, né? Aí de onde surgiu o 2666? Peguei 8 vezes 100 dividido por 30. 6 vezes 100 dividido por 30. 9 vezes 100 dividido por 30. E assim sucessivamente. E aí deu esse resultado. Aí, para a gente recordar, o FRA deu 99,99, né? Ou seja, ele não passa de 100. Foi claro, pessoal? Essa é a revisão mesmo do que eu vou cobrar na prova. A prova está bem tranquila, em cima do que nós vimos. Algum questionamento? Alguém quer perguntar alguma coisa? É, Júlia está falando que está cortada a imagem, né? Está legível para... Não, Júlia. Meu povo, vocês estão me ouvindo? Vocês estão calados aí? Vocês estão me ouvindo? Vocês estão me vendo? É, o de Júlia tá cortado, né? É, Simone, é isso mesmo. Assim, se depois alguém de vocês tiver a oportunidade de estudar presencialmente aqui comigo na Unipac, aí nós vamos avançar um pouquinho mais, né? Mas é isso. Ó, no mais, queria agradecer a vocês a participação, a presença, viu? E desculpa algum novidade na aí, fazer uma decisão bacana aí. E a aula ficou gravada também, dá para vocês verem depois, viu? Ó, foi um prazer ver vocês. Agora é só fazer a provinha e ser feliz, viu? Depois manda notícia como é que foi na prova. Pode mandar lá no zap, viu? Um abraço, fica com Deus. Muito obrigado. Valeu, um abraço.
Quantas pessoas estavam lá, Fábio? Aonde, meu filho? Aí na aula. Tá bastante. Não.